Bom, pessoal, até o momento nós calculamos o campo elétrico para uma carga pontual ou, no máximo, situações com duas cargas pontuais, que foi o caso do campo elétrico gerado por um dipolo. Agora nós vamos tratar o caso de distribuições de cargas que envolvem um grande número de cargas que normalmente estão distribuídas em linha ou em superfície. Em casos como esses, as distribuições são consideradas agora contínuas. E nós vamos utilizar também os métodos do cálculo diferencial ao invés de somar carga a carga. Então, nesse contexto, nós vamos dar início aqui também a um conceito de densidade de carga, que envolve a concentração dessas cargas por unidade de comprimento, de superfície ou de volume. Nas nossas próximas aulas, nós vamos nos ocupar de calcular o campo elétrico nessas condições em que a distribuição é feita em linha, a distribuição feita em superfície e, um caso mais adiante, nós também podemos abordar o cálculo do campo elétrico distribuído em um volume. Tá? O tema de hoje é calcular o campo elétrico gerado por uma distribuição de cargas em linha. E para fazer início a esse processo, como comentei agora, nós daremos ensejo aqui ao conceito de densidade de carga, que muitas vezes é mais interessante do que trabalhar com a carga em si. Para que a ideia fique mais simples de ser compreendida, nós vamos trabalhar com o fato de que o campo elétrico agora não será mais calculado apenas em uma carga, mas sim numa distribuição de cargas que é feita conforme a geometria que o problema vai exigir. No caso que nós vamos abordar, que é a distribuição de linha de cargas, nós vamos considerar um anel de cargas. A ideia para mensurar é obter uma estrutura na forma de um anel. Então eu vou distribuir esse anel por cargas eletricamente positivas. Vamos considerar que esse anel aqui seja feito de um material não condutor, por exemplo, o plástico. E o nosso objetivo, assim como nós tínhamos nas cargas pontuais, ou no caso de um dipolo, é mensurar o campo elétrico a partir de um ponto P, considerando uma carga de prova P positiva. Então, nesse anel, nós vamos mensurar o campo elétrico em um ponto P. Esse ponto P estará a uma distância do plano central desse anel, que eu vou chamar de Z. E esse ponto P, no qual eu vou calcular o campo elétrico, eu tenho como objetivo mensurar isso, vai ser o ponto de partida para que a gente encontre uma expressão para o campo elétrico quando tem uma distribuição em linha de cargas. Então, o objetivo, calcular E a partir de P, em um anel de cargas, que nós vamos mensurar aqui também, como referencial, que esse anel tem um raio R. Okay? É isso que nós vamos fazer. Como eu comentei, numa situação em que você vai trabalhar com uma linha de cargas, uma distribuição de cargas, é muito mais interessante trabalhar com esse conceito que eu mencionei de densidade. No caso de uma distribuição de cargas, nós vamos mencionar a densidade como sendo linear. E aí a representação literal para essa densidade vai ser dada através da letra lambda, onde aqui eu estou mencionando que eu vou escrever esse lambda como sendo a razão entre um elemento de carga por um elemento de comprimento, que eu vou chamar de ds. Ou seja, um elemento infinitesimal de comprimento, ou vamos abreviar aqui, elemento de comprimento.
é essa a adição que teremos de informação para que analisemos isso de maneira mais completa. Então, vamos pensar de maneira agora intuitiva. Antes, nós calculamos um campo elétrico a partir de uma carga pontual e para que nós pudéssemos fazer esse cálculo, nós lançaríamos mão da equação que nós desenvolvemos para a carga pontual. Então, lá na expressão de carga pontual, nós aprendemos que para calcular, eu uso lá a minha constante eletrostática e a partir da carga pontual, mensurava a distância a partir de um ponto P até essa carga que eu denominava como R. Então, é essa expressão que nós aprendemos para a carga pontual. A questão é que, como nós temos uma distribuição muito grande de cargas, fica inviável somar todas essas contribuições e obter o cálculo como nós queremos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lançar a mão do cálculo diferencial. Então, a ideia é somar essas contribuições uma a uma, mas usando esses métodos. E para que a gente faça isso, a primeira providência que eu vou tomar aqui é trabalhar com um elemento diferencial ou um elemento infinitesimal desse anel, um elemento ds. Claro que aqui está superdimensionado, então esse elemento ds eu vou usar como referência para calcular o campo elétrico a partir dele e daí utilizar o cálculo para somar todas as contribuições que eu tenho nesse anel, que é aparentemente aqui formado por cargas positivas. É isso que eu vou fazer. Então a ideia, a partir daqui, é calcular a distância, né, desse ponto P até esse elemento diferencial, que eu vou chamar de R, e a partir daqui calcular o campo elétrico. É isso que nós vamos executar. Bom, a segunda providência que eu observo nesse processo é que, como eu vou tomar o cálculo do campo elétrico a partir do ponto P, e nós aprendemos que a nossa carga de prova referencial é positiva, a direção do campo elétrico em relação a esse elemento diferencial é de afastamento. Ou seja, você vai gerar um vetor de campo elétrico que está aqui, um elemento diferencial que está afastado em relação a ele. E é natural observar que, em relação ao eixo central, esse campo elétrico forma um ângulo θ, o que nos dá aí já a pista de que esse campo pode ser decomposto em termos de componentes paralelas, né, ao plano central e perpendiculares ao plano central. Essa análise vai ser fundamental para que a gente consiga calcular esse campo elétrico e, mais uma vez, nós vamos lançar mão da simetria para melhorar, para finalizar, para deixar os nossos cálculos um pouquinho mais simples. Então, vamos lá. Ponto de partida, nós temos aqui que agora eu vou mencionar que a minha concentração de cargas vai ser dada em termos da densidade linear. Então, eu posso escrever aqui, de maneira rápida, que o meu dQ é igual ao meu lambda multiplicado em ds. Ou seja, lá na expressão que nós conhecemos de campo elétrico, o que é Q vai se tornar agora um lambda ds. Então, rememorando, a nossa expressão ficaria assim. Nós temos lá que E é igual a 1 sobre 4 πε0. Por definição, nós sabíamos isso, Q sobre R quadrado. Então, ocorrerão duas mudanças aqui. O nosso Q ele vai ser trabalhado agora em termos dessa representação infinitesimal. E aqui na figura algo interessante. Como eu tenho a geração de um triângulo retângulo, é natural observar também que aqui eu posso usar uma relação famosa, que é a relação de Pitágoras. Então, eu sei que o meu R pode ser escrito em termos de quem? Do R maior, que é a distância do centro até a borda, onde está o meu elemento diferencial, e a distância Z do ponto P até o centro do plano. Então, essa expressão aqui ela vai ser modificada por essas duas ações. Então, ao fazer isso, né, o que vai acontecer? Tentar escrever de maneira bem didática. O elemento agora é DE,
Então você vai ter 1 sobre 4 πε0. E o que eu vou ter agora é o seguinte, olha, no dq, que é o elemento de carga, vai virar lambda ds. E aqui, por Pitágoras, o que você vai ter? Ó, que r quadrado é igual a quem? A r grande quadrado mais z quadrado. Então, essa expressão agora ficaria escrita assim, R2 mais Z2. Então, está aqui a expressão inicial do meu elemento de campo elétrico gerado a partir de ds. Termina aí? Não, porque agora vou analisar essa contribuição do ângulo. Porque como o campo elétrico é de afastamento, mas ele forma um ângulo teto aqui com um eixo central, então aqui não é simplesmente dizer que a minha expressão de campo é dessa forma, mas sim que ela pode ser trabalhada em termos de decomposição. E aí vamos analisar isso de uma maneira intuitiva, onde, como eu mencionei agora há pouco, a simetria é algo que vai nos auxiliar na produção do resultado. Eu observo o seguinte, que esse meu campo elétrico DE, ele pode ser escrito em termos de decomposição em cosseno e seno. Então você tem uma contribuição do cosseno do cateto adjacente, vou chamar aqui de DEY por DE, que seria a minha hipotenusa. Se eu fizer a translação, está aqui, ó. Então eu tenho aqui, no caso, que a minha contribuição de DEY fica escrito como DE cosseno θ. E de modo similar para seno de θ, para o seno de θ, eu tenho dx aqui em relação a DE. Então dx fica escrito como DE seno θ. Beleza? E agora nós vamos analisar. Com muita atenção, em relação às contribuições dx, ou seja, na perpendicular, todas as vezes que eu tomar o meu campo elétrico a partir de um elemento diferencial, tomei aqui, mas poderia ter tomado um elemento aqui, aqui ou aqui, em todos os pontos, você vai ter uma contribuição que vai apresentar o mesmo módulo. Mas se eu tomasse, por exemplo, um elemento diferencial aqui, a minha geração da decomposição também produziria o quê? Um campo elétrico do mesmo módulo, mas no sentido oposto. Ou seja, para cada componente em X que eu tenho na perpendicular de um campo elétrico infinitesimal que eu estou tomando, eu tenho uma outra que está no sentido oposto. E isso me diz o seguinte, que como eu tenho o mesmo módulo, mas o sentido é oposto, quando eu somar essas contribuições nas perpendiculares, em todas elas o resultado será igual a quanto? A zero. Nós já trabalhamos isso naqueles exemplos onde nós posicionávamos uma carga, uma carga qualquer entre duas cargas positivas e negativas e queríamos determinar a posição de onde o campo elétrico era nulo. Então, em algum cenário, nós tínhamos a situação em que você tinha o mesmo módulo, porém em sentido oposto. E isso acontece em todas as contribuições na perpendicular do campo elétrico que eu vou gerar. Então isso significa que essas componentes aqui, todas elas serão iguais a zero quando você tomar as somas. Agora, você analisa o que acontece aqui no eixo paralelo, que são as contribuições em cosseno. Do mesmo modo, se um elemento infinitesimal nesta posição e calculasse, em todas elas, o que você observa? Que a projeção do eixo y em relação ao plano é sempre a mesma, é sempre paralela ao plano do anel. E nesses casos, os módulos são os mesmos, porém o sentido também é o mesmo. Então isso indica que no contexto de eu calcular o campo elétrico total, a minha contribuição em y, ou seja, o que ocorre nessa configuração, é a que deve ser adotada para efeito de cálculo. Então, é aqui que eu vou usar para completar essa expressão que nós já abrimos anteriormente.
ok? Então nós vamos eliminar a contribuição em x, não é necessário. Nós vamos agora trabalhar com o conceito dessa componente em y. Então o que eu vou fazer? Se eu chamar isso aqui, essa equação de 1 e essa equação de 2, o que eu farei agora é substituir a equação 1, substituir 1 em 2. E essa substituição ela vai acarretar o quê? Que essa equação vai ser transferida para cá, mas você vai ter um ganho aqui, ó, de um cosseno de θ, que por sua vez você vai extrair dessa figura do anel. Ângulos alternos internos, o θ gerado aqui é o mesmo θ gerado aqui, então dessa representação eu vou tirar o cosseno, que nada mais é que a razão entre o cateto adjacente, no caso Z, pela hipotenusa, que é R. Então daqui o cosseno de θ vai ficar escrito como Z sobre R pequeno. É isso aqui. É essa adição que eu vou fazer e agora essa expressão vai ficar desenhada de outro modo. Então aqui, fazendo essa substituição, a nossa equação agora passa a ser a seguinte, olha, a nossa equação, que é a contribuição paralela ao ângulo, né, dy, vai ficar escrito como essa função, 1 sobre 4 πε0, lambda ds, r quadrado mais e quadrado, e que multiplica o cosseno de θ. O cosseno de θ é z sobre r pequeno. Mas aí você vai ter outra coisa interessante. O r, assim como no caso do r quadrado, eu também vou usar Pitágoras, né? Então vou apagar aqui para mostrar isso. Então nós sabemos aqui por Pitágoras r quadrado é igual a z quadrado mais r grande ao quadrado. Então o r vai ficar igual a z quadrado mais r quadrado e isso elevado a meio, ou na raiz. Então esse r vai ser substituído. E aí, observa bem, esse r que será substituído aqui vai multiplicar por esse. Então, o que vai acontecer agora? Pegando só esse fragmentozinho aqui, ó, e fazendo aqui embaixo. Você vai ter r quadrado, mais z quadrado, que vai multiplicar por esse r, que é a mesma coisa, z2, só mudei a ordem aqui das parcelas, mais r2 elevado a meio. Você aprendeu lá na matemática básica multiplicação de base. A mesma base, você repete a base da multiplicação e soma os expoentes. Então aqui, quando você somar os expoentes, você vai ter R2 mais Z2 elevado a quem? A 1 mais meio. 1 mais meio dá 3 sobre 2. 1 mais meio. Faz a continha aqui, ó. 2 multiplicado por 1, 2 mais 1, 3, 3 sobre 2. É isso. Beleza? O que você faz a partir daqui? Você completa a expressão para poder daqui gerar o campo elétrico que você quer por integração em um anel. É isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos lá. Fazendo essa substituição, essa troca, fazendo aqui. Então eu tenho que o meu campo dy vai ser igual a 1 sobre 4 πε0, que multiplica, né, lambda, vamos carregar o z aqui, ó, para cá, aqui na frente não tem problema algum, em ds, e aqui ele vai ficar escrito como R2 mais Z2, e tudo isso aqui, ó, elevado a 3 sobre 2. A partir daqui que a gente agora usa o recurso do cálculo diferencial. Porque nós calculamos toda essa contribuição para esse elemento infinitesimal a partir da projeção do ponto P sobre o plano
eliminando a perpendicular e trabalhando apenas com a componente paralela. Só que nós vamos somar esses elementos. Então a soma desses elementos corresponde ao cálculo da integral que você vai executar. Como a representação aqui, de modo agradável e conveniente, é um anel, então você vai calcular no que a expressão representa, que é uma figura circular, ou seja, você tem a circunferência aqui sendo complementada, sendo gerada de 0 até 2πr. E isso, claro, você vai calcular em termos da variável ds, que é a variável do comprimento do elemento infinitesimal. Então isso significa que você vai integrar essa função toda, ou seja, você integra essa função de 0 até 2πr. Aparentemente, ao olhar essa integral, você pode achar que é algo muito complicado de se resolver, mas tenha em mente que como você vai calcular tudo em R na diferencial ds, tudo que não for elemento ds vai ser configurado como uma constante. Então isso significa que todos esses elementos que estão aqui, com exceção do ds, podem ser jogados para fora da integral e você calcular apenas a integral em relação a ds. Então quando você fizer isso, vamos apagar aqui em cima, a nossa expressão vai ficar escrita assim, olha, 1 sobre 4πε0 lambda z, você pode jogar esse aqui fora, joga também esse elemento, R2 mais Z2 elevado a 3 sobre 2, e aí a integral calculada de 0 até 2πr vai ser do elemento ds, esse aqui que está circulado. Claro, a integral de ds, se eu fizer aqui, aqui embaixo, a integral de ds de 0 até 2πr grande é igual a quanto? A s de 0 a 2πr, e daqui ao substituir, o resultado que você tem é 2πr grande, que é o comprimento das pernas como um todo. E aqui você identifica melhor a completude, que é o cálculo do campo elétrico, somando todas as contribuições. Ou seja, no fim, o nosso campo elétrico, aí eu posso apagar aqui, a nossa expressão de campo, ela fica escrita assim, é igual a 1 4πε0 que multiplica, lambda z, vou colocar aqui na frente lambda 2πr, que já é o resultado da integral, lambda 2πr vezes z sobre R2 mais Z2 elevado a 3 sobre 2. E aí, por fim, mais um último detalhe. Como nós calculamos a distribuição de carga usando a densidade de carga elementar, nós podemos observar o seguinte, que ela aparece aqui de novo, tá vendo? Aqui nós temos o lambda, que é a nossa distribuição de carga linear, e ela associada ao comprimento nos dá, na verdade, o quê? A carga do elemento como um todo, sempre lembrando, lá da nossa definição inicial, que lambda era o dq sobre o ds. Então, nesse caso, o nosso lambda aparece aqui, o nosso ds agora já foi integrado, virou 2πr. Então, agora, finalmente, eu posso dizer que a expressão do campo elétrico em uma linha de cargas é dada matematicamente por essa expressão E igual a 1 4πε0, que multiplica quem? Lambda 2πr, que agora vira Q vezes Z, sobre R quadrado mais Z quadrado elevado a 3 sobre 2. Essa é a nossa expressão. Então, toda vez que eu precisar calcular um campo elétrico para uma linha de cargas, é com essa expressão que eu vou atacar o problema. Não é preciso decorar, naturalmente, a expressão, porque ela vai estar disponível, mas a demonstração, assim como no caso do dipolo, é fundamental em alguns aspectos para que você consiga resolver alguns exercícios. Tá?
Um caso particular que essa equação nos entrega como resultado e que confere, né, o poder dessa representação e da exatidão desse resultado é que, se eu tivesse que calcular o campo elétrico, e aí vamos pensar de modo intuitivo, para um ponto P muito distante em relação ao plano, a relação entre R e Z poderia ser mensurada de maneira bem simples. Ou seja, quanto maior a distância em relação ao plano, essa distribuição de cargas em relação a P pode ser compreendida como sendo o quê? Uma distribuição pontual. Por que pontual? Porque tão distante está em relação a esse plano dessas cargas, que a tendência é que o campo elétrico que seja calculado nessas condições não seja mais de uma distribuição como essa, mas apenas de uma carga pontual. Bom, nós sabemos calcular o campo elétrico para uma carga pontual, foi a primeira expressão que eu usei aqui. E essa condição de Z de P muito distante, aqui na nossa equação, pode ser interpretada pela relação entre R e Z. Isso quer dizer que, vamos apagar aqui, que é o seguinte: se P muito distante, então isso indica que o nosso R ele é muito maior do que Z. Se P é muito distante, o R é muito maior do que Z. Ou seja, a distância, Z muito maior do que R. Contrário, Z muito maior do que R, porque a distância de P em relação ao plano é Z. Então, se Z é muito grande, ele vai ficando cada vez maior em relação a R. Nessas condições, você pode desprezar o R. Então, o desprezo do R torna essa equação agora escrita assim, ó, E igual a 1 sobre 4πε0, ok? Que multiplica Q vezes Z, e aí se eu desprezei o Z, aqui eu vou ter R quadrado, eu vou ter Z quadrado elevado a 3 sobre 2. Então aqui o R, como ele é desprezado, eu tenho Z quadrado elevado a 3 sobre 2. Então aqui o que acontece? Nessa condição, eu cancelo 2 com 2, eu tenho Z ao cubo, só que como eu tenho Z no numerador e Z aqui no denominador, divisão de potência, eu repito a base, subtrai expoente. Então essa expressão, no fim das contas, ela fica escrita assim, fazendo aqui E igual a 1 sobre 4πε0, fazendo assim, que multiplica Q sobre quem? Sobre Z ao quadrado. De onde que sai esse Z ao quadrado? Daqui do corte que eu faço com Z e com Z ao cubo. E olha só o que eu tenho. O que eu tenho aqui é exatamente a mesma expressão, a mesma definição que nós temos para o cálculo do módulo de um campo, quando eu tenho o caso de uma carga pontual. Tá vendo? É exatamente a mesma expressão, o R sendo substituído por Z, nesse caso quando P está a uma distância muito longa do plano central do anel. Então é isso que nós queríamos mostrar em relação à fórmula. Ela está correta, a demonstração está correta, até porque, trabalhando num caso específico aqui, nós mostramos que ela ainda se sustenta. Bom, o que nós faremos agora? Vou montar aqui dois exemplos. Esses exemplos estarão disponibilizados para vocês através de um PDF, em que vocês poderão acompanhar. E aí, nesses exemplos, nós vamos fazer usufruto dessa expressão, alguns elementos da demonstração que eu acabei de fazer também utilizarei, para que a gente resolva exemplos aí para um campo elétrico usando uma linha de cargas, tá bom? Vamos lá. Bom, o primeiro dos exemplos que nós temos aí é o seguinte: eu tenho uma figura que vai mostrar uma barra plástica em forma de curva, onde
onde é conhecida a curvatura, a extensão da curvatura dessa barra, está eletricamente carregada, com uma carga aqui negativa. E o que eu vou querer nesse exercício é calcular o campo elétrico, né, nessa barra curva em termos de duas informações, em termos de Q e da distância R. Só que essa barra ela vai estar estrategicamente posicionada de tal maneira que o eixo de simetria seja o eixo X e que o ponto P, né, onde eu vou mensurar esse campo elétrico, ela vai estar no centro de curvatura dessa barra. Então a ideia seria tecnicamente assim, exemplo 1, né? Vamos colocar aqui. Eu vou ter um eixo cartesiano, um eixo X, correto? Em termos de um eixo Y. Vou ter um ponto P que está aqui, né, onde eu vou mensurar o campo. E eu vou ter aqui uma barra, né, curva. Ok? Vou fazer um pouquinho maior aqui para tentar ser mais simétrico. Essa carga está carregada com uma carga aqui negativa. E o que eu quero é calcular o campo E, né? Calcular E em termos de Q e R. Essa é a ideia que a gente vai mensurar para calcular o campo usando essas informações. E aí é a questão que a gente vai abordar que envolve a simetria do problema. Como eu vou calcular o campo elétrico a partir de uma carga Q negativa com um arco que apresenta uma extensão de 120 graus, eu vou usar a mesma técnica que nós trabalhamos na demonstração. Eu vou trabalhar com um elemento infinitesimal, um elemento ds, né? E desse elemento ds eu quero calcular o campo elétrico. Então esse campo elétrico, claro, quando eu vou mensurar esse campo a partir de uma posição. Essa posição tem uma distância pré-conhecida, essa distância nós já temos, que em termos de R, é isso que eu vou calcular. E ao fazer esse cálculo, esse elemento diferencial vai ser fundamental para a nossa análise. Então está aqui o nosso ds. E aí, outra coisa importante que a gente tem que lembrar. Como eu vou mensurar o campo elétrico a partir de uma carga aqui negativa, esse campo elétrico é de atração e não de afastamento em relação ao ponto P. Lá no exemplo que nós montamos, né, lembra? O ponto P em relação ao anel, na demonstração, ele era de afastamento. Por isso eu desenhei o vetor em relação ao afastamento. Aqui, como a carga Q ela é negativa e a nossa carga P positiva de prova é a referencial, então esse campo é de atração. E aí, mais uma vez, a gente vai trabalhar com a questão que envolve a simetria, né, do problema. Considerando que aqui eu tenho uma distância R, né, daqui até aqui, ou seja, do ponto P até a curva, até o arco. Vou observar que é, mais uma vez, conveniente que eu trabalhe com a decomposição. Então, eu tenho uma decomposição de uma componente em X e a decomposição de uma componente em Y. E, mais uma vez, outra coisa que nós vamos mencionar e que é fundamental é a questão que está associada à simetria, né? E essa simetria indica o quê? Fazer um pouquinho mais aqui essa curvatura para usar um pouco a geometria do problema. Do mesmo modo que eu poderia calcular o campo elétrico infinitesimal numa componente, aqui no meu eixo X mais um plano superior de Y, poderia fazer a mesma coisa. Aqui também por uma componente infinitesimal, né, ds', né, vamos colocar assim para diferenciar, para o mesmo ângulo θ. E também cairíamos no caso em que era necessário fazer uma decomposição.
E aí, quando você analisa por esse ponto de vista, é muito mais simples observar agora algo que nós mostramos lá na demonstração. Lá nós eliminamos as componentes na perpendicular, porque elas tinham o mesmo módulo e sentidos opostos. Isso vai acontecer a mesma coisa em relação à projeção do meu campo elétrico em relação ao eixo Y. Os módulos são os mesmos, porém os sentidos são opostos. Então, quando eu calcular o campo elétrico por toda a extensão da nossa barra curva, ela só será calculada em relação ao eixo X, e aí, de novo, a gente observa que a decomposição, nesse caso, é fundamental para que o exercício seja feito. E aí eu tenho o seguinte, que decompondo a minha representação dEx, ela fica escrita em termos da componente dE cosseno de θ. É isso que nós vamos executar agora. Então, usando o mesmo caminho, nós vamos calcular o campo elétrico. É claro que a natureza da barra aqui vai envolver outra informação que a gente vai usar, que é a questão da relação entre o arco S, o elemento de arco S, o raio R e o ângulo θ que nós temos aqui na estrutura da figura que nós vamos abordar. Então vamos lá. Ponto de partida nós já temos, fizemos a decomposição. O que eu tenho agora, e nós vamos mais uma vez repetir a expressão para o campo elétrico uma carga pontual. Nós temos lá que E igual a 1, 4 πε0, que multiplica Q sobre R quadrado. Isso nós já temos. Bom, nós já sabemos que a distribuição de cargas em linha, ela corresponde a uma densidade de carga que nós chamamos de dQds, essa razão. Então aqui o elemento dE, que é o elemento que nós vamos usar para cálculo, ele agora fica reescrito como 1 sobre 4 πε0, e agora escrito como uma contribuição lambda ds sobre r quadrado, e a partir dessa contribuição é que nós vamos poder agora resolver o exercício. E aí o cuidado que nós temos que tomar é agora com esse elemento aqui, ó, o ds. Porque nós vamos calcular uma integral assim como nós fizemos na demonstração. No desenho e no arco que aqui nós temos determinado, nós temos uma relação, e aí eu vou fazer aqui vou dar um zoom, vamos dizer assim, por assim dizer, nessa estrutura, e vamos analisar uma relação entre S, R e θ que nós temos aqui. Então, digamos que eu estou pegando a parcela desse arco, essa parcela, que esse elemento ds superdimensionado está aqui, eu tenho meu ângulo θ está aqui e a minha contribuição é R. Bom, claro que agora eu vou pegar um elemento infinitesimal, então eu vou trabalhar com uma expressão bem particular do meu ângulo θ, que seria uma representação de θ. Então, nesse contexto, por definição, nós temos que a relação entre o arco, o raio e o ângulo de dada estrutura é da forma ds igual a r de θ. E isso indica o quê? Que a minha expressão de ds, ela agora pode ser substituída em termos de uma representação r de θ. E isso é importante por quê? Porque no momento em que eu começo a analisar o problema, e claro, na análise do problema eu estou levando em consideração que eu vou executar esse processo, ao juntar a equação que eu tenho a priori de dE com a expressão de dx que eu vou depois integrar, eu teria no início duas variáveis, que é o θ e o r. A partir dessa θ e o ds, perdão. A partir dessa informação, o que eu vou ter? Eu vou ter uma representação nova, que envolve a contribuição de r de θ. Então, eu vou escrever em termos agora de uma única variável, que é justamente a variável θ, que eu vou usar para integrar o meu problema. Então, a saída que eu utilizei foi escrever a expressão de ds como r de θ. Fazendo isso, vamos lá agora, a expressão de dx, para
para nós, fica escrito da seguinte maneira. DE 1 sobre 4 πε0, o lambda ele vai ser repetido, o ds vira r dθ, aqui o r quadrado eu mantenho ele, e agora eu faço o acréscimo, vou colocar aqui na frente do cosseno de θ, então eu vou ter isso aqui, ó, cosseno de θ em dr, ok? Bom, o que eu observo? dsr dθ, né? dsr dθ. Então daqui eu vou ter o nosso dθ. E aí o que vai acontecer? Eu vou conseguir eliminar r com r quadrado, e a partir daqui é que eu vou proceder à próxima fase, que é a partir do campo elétrico infinitesimal de uma parcela que nós já determinamos, nós vamos integrar por toda a extensão do nosso arco. E aí, de novo, a simetria vai ser importante para o nosso resultado. Por quê? Porque para mensurar essa contribuição, a simetria acaba não sendo útil, porque eu sei que a parcela que eu vou calcular do meu campo elétrico nessa representação do plano superior em y é a mesma do que eu faria no plano inferior em y. Usando o fato de que eu vou trabalhar com a simetria, eu posso varrer toda essa contribuição usando uma relação trigonométrica. É isso que nós vamos executar a partir de agora em termos da análise do ângulo, né, que nós vamos executar. Então aqui, não vou apagar a figura ainda, vou usar como referência, vamos trabalhar com um ângulo θ aí de 60 graus, né, para efeito. Vamos usar um θ aqui para 60 graus. Essa informação normalmente vai aparecer para você no exercício. E em termos dessa informação, nós vamos calcular esse ângulo usando essas ideias que nós acabamos de explorar. Então vamos lá. Ao integral dx, que é essa contribuição, estarei integrando 4 πε0 lambda, o r com r quadrado eu posso cancelar, então aqui passa para mim como r, o cosseno de θ em dθ. E aí, se o ângulo gerado aqui é de 60 graus, e ele é medido no sentido anti-horário como positivo, esse ângulo aqui é o de 60 graus medido no sentido horário. Então, em termos técnicos, como eu vou varrer toda a contribuição da minha barra, que é isso que eu quero, eu vou, na verdade, calcular uma integral que vai de menos 60 graus até 60 graus. É isso que eu quero fazer. Ou, se preferir, de menos π sobre 3 até π sobre 3. Como cosseno de θ, né? Está faltando aqui. Como a integral toda que eu vou realizar é em θ, então 4 πε0 e lambda r são todos o quê? São todos elementos constantes. Então eu posso jogar todos eles para fora da nossa integral. Então aqui vai ficar 1 sobre 4 πε0 multiplica lambda sobre r, e que eu vou integrar aí, ó, de menos 60 até 60 do cosseno de θ em dθ. É isso que a gente vai fazer agora. E ao integrar essa função, você vai ter aí a informação que te permite gerar o campo por toda a barra. Como agora, ainda não vou apagar a figura porque quero usar ainda a simetria, a integral é tranquila, porque você já aprendeu a integrar funções trigonométricas. Então, 1 sobre 4 πε0, lambda r, aqui vai te dar o seno de θ. Então, o seno de θ de menos 60 até 60 graus. O detalhe que eu queria mostrar é justamente no cálculo desse seno. Por simetria, podemos observar o seguinte, que as contribuições de seno em relação à projeção
no primeiro e no quarto quadrante é exatamente oposta. Tem o mesmo módulo, porém o sentido é oposto. Para cosseno é a mesma medida, porque por definição, no eixo x, ao projetar você representa em cossenos e no eixo y em seno. Então o que vai acontecer? Para que esta medida do seno de θ seja calculada em relação a essa medida, o que eu, na verdade, estou mostrando no desenho é que o valor do seno de θ, ele tem o mesmo valor do seno de menos θ, que é o valor do θ negativo, porém quando o sinal for negativo. Por quê? Porque se eu tomo o valor negativo desse seno menos ele, você torna ele positivo. Em outras palavras, se o seno de menos 60 ele gera um valor negativo, para que ele seja igual ao valor do seu oposto, que é seno de 60 graus, que é positivo, eu faria menos ele. Por que menos? Com menos, torna-se mais. Isso é uma propriedade de uma função seno, que é uma função ímpar. Mais uma vez, se ele é negativo, como eu aqui gerei, e eu quero torná-lo no mesmo modo que está aqui, então eu faço uma subtração. Menos com menos, torna-se mais. E por que isso, no caso desse exercício, vai acabar gerando para nós uma informação interessante? Porque vai nos permitir que a partir desse fato eu consiga calcular, né, o exercício da melhor forma possível. Como que isso vai ser gerado? Agora eu posso apagar aqui a nossa figura e calcular. Vai ocorrer o seguinte, olha, ao integrar e gerar minha expressão de campo, 1 sobre 4 πε0, que multiplica lambda sobre r, você vai ter o seno, vamos abrir um colchete aqui, eu vou ter o seno de 60 graus menos o seno de menos 60 graus. É isso que a integral nos retorna. Seno de 60 menos o seno de menos 60. E aí, usando dessa relação, você observa o seguinte, olha. Que calcular o seno de menos 60 é a mesma coisa que fazer menos o seno de 60 graus. Então, daqui eu tenho que o meu E vai ser igual a 1 sobre 4 πε0, que multiplica lambda sobre R, e que me faz aqui o cálculo do seno de 60 ser somado com o seno de 60 graus. E aí, mais uma vez, o que eu fiz aqui? Olha, se o seno de 60 é igual a menos o seno de menos 60, então o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é somar as contribuições, ou menos com menos, para gerar a contribuição do seno de 60 graus que eu tenho aqui, ok? Então daí, ao fazer essa conta, basta que eu substitua o seno de 60 graus, então 1 sobre 4 πε0, multiplica lambda sobre R, e aí tanto faz, o seno de 60 graus você pode gerar como sendo a raiz quadrada de 3 sobre 2, ou se preferir fazer uma aproximação aí da raiz quadrada de 3 sobre 2 dá em torno de 1,7 dividido por 2, é aproximadamente isso. Então aqui você teria assim, ó, raiz de 3 sobre 2, só que multiplicado duas vezes, né? Você está somando as duas contribuições, então 2 vezes ela. Então daqui você cancela 2 com 2 e aí você gera o campo elétrico nessas condições como sendo 1 sobre 4 πε0, ok? Lambda, que multiplica a raiz de 3 sobre R. Termina tecnicamente o exercício aqui? Não, porque ele quer que nós escrevamos aí a expressão do campo em termos de quem? Em termos da carga, Q grande, e de R, que é a distância que eu tenho.
O lambda a gente já conhece como sendo o quê? Como sendo a densidade de cargas. Então, a partir dela, agora a gente vai escrever uma expressão que é completa para o que o exercício pede. E aí, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, olha, que o nosso lambda, a nossa distribuição de cargas, é o quê? É a carga Q, em toda aquela estrutura da barra curva, distribuída pela extensão do arco, que é de 120 graus. Né? Bom, 120 graus é a mesma coisa que você escreveu o quê? 2/3 de πr. 2/3 de π vezes r. Por quê? Fazendo uma simples regra de 3, se 180 graus corresponde a π radianos, π rad, 120 graus corresponde ao que nós escrevemos aqui, que são 2/3 de π. Ou seja, é só fazer a regra de 3. Por que isso? 120 graus a extensão do arco. Então, daqui eu posso escrever que lambda, então, é igual a Q, escrevo 3 aqui em cima, sobre 2πr. E aí, finalmente, eu posso escrever a expressão que me foi pedida, fazendo a substituição de lambda, que está aqui, pela expressão que foi gerada. E agora, finalmente, nós podemos expressar esse campo elétrico nessa barra curva como sendo E igual, repito aqui, 1 sobre 4πε0. O lambda, então, agora escrevo como Q, 3Q, vamos substituir aqui, sobre 2πr, 3Q, 2πr, e repito aqui, ó, raiz quadrada de 3 sobre r. Então, finalmente, nós temos que o nosso campo E é escrito como 1 sobre 4 vezes 2, 8, π ao quadrado, ε0, r vezes r ao quadrado, que multiplica, na verdade, 3 vezes a raiz de 3 em Q. E esse módulo do campo é o módulo do campo de atração em relação à barra curva. Ou seja, se eu quisesse escrever em termos vetoriais, isso aqui seria um vetor I na direção positiva. Então está aqui, como é apenas um módulo, então chega nessa expressão e isso acaba finalizando esse primeiro exemplo. E aí observamos que elementos da nossa demonstração foram necessários aqui. Então, se eu observarem bem, eu peguei o elemento infinitesimal, fiz a decomposição, eliminei uma das componentes, por ter o mesmo módulo, mas a direção em sentidos opostos, integrei essa expressão e a única diferença que eu usei em relação ao exemplo da nossa demonstração é que trabalhei com a expressão que envolve o comprimento de um arco, o raio e o ângulo. E claro, aqui no fim a questão da simetria usando a função em seno. De resto, foi tecnicamente a mesma coisa. Então, agora nós vamos montar um outro exemplo, né? Vamos observar um outro exemplinho aí que seria interessante para esse cálculo, tá? E em cima disso, nós vamos executar aí mais uma expressão, né, que seja interessante o uso dessa relação. É isso que nós vamos fazer agora, ok? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Bom, o próximo exemplo é o seguinte, exemplo 2. Imagina que eu tenha uma barra fina que seja isolante, né, uma barra fina isolante. Vou fazer o desenho aqui da barra. Desenho, né, mais próximo do que eu consegui aqui em relação à realidade, né? Ela está a uma distância R aqui da borda e eu tenho que calcular uma série de elementos. Então, lendo aqui o enunciado do problema, que está na forma de um PDF para vocês, ele diz assim, olha, uma barra fina isolante
com distribuição uniforme de carga Q positiva, ela tem a forma de uma circunferência de raio R, que é essa função que nós temos aí, esse desenho. O eixo central do anel é Z, com origem no anel, e aí nós temos 4 itens para serem resolvidos. Ele quer o seguinte, ele quer calcular o módulo do campo em Z igual a 0. Na letra B, para Z é uma grande distância, infinito. Na letra C, ele quer, em termos de R, qual o valor do campo para o qual ele seja máximo e tal que seja máximo. Isso aqui é uma questão interessante. E no item D, ele quer que a gente efetue aí uma substituição e calcule o módulo do E quando o Q aí, o Q grande, for de 4 microcoulomb. É isso que ele quer. Ok? Então vamos lá, vamos resolver esse exemplo aí. Os dois primeiros itens, o A e o B, são usufrutos da fórmula que a gente definiu lá na demonstração. Então, o ponto de partida aqui é o uso da fórmula. Então, nós vamos usar aqui a definição, E igual 4πε0 Q vezes Z, e aqui escrevemos Z quadrado mais R quadrado elevado a 3 sobre 2. Essa é a fórmula e ela vai ser usada em todo exemplo. Mas de maneira direta você já pode aplicar no A e no B. Então no item A, tranquilo, né? Porque quando você faz a substituição de Z por 0, 0 no numerador já indica que divisão de 0 por qualquer coisa continua sendo 0. Então o E aqui vai ser igual a 0. Que corresponderia a você calcular o módulo do campo quando ele estivesse exatamente no centro do anel. E aí isso é uma consequência, porque quando você for fazer as projeções do cálculo do campo a partir do centro, você teria um campo com o mesmo módulo, mas nessa direção. Do mesmo modo, você teria o mesmo módulo, mas no sentido oposto. Então, em todas as contribuições que você faz a partir da origem, no centro, para cada campo infinitesimal positivo, você tem o seu oposto que é negativo. Então, a soma de todos esses campos, quando você tomar a parte do centro, só pode ser tecnicamente 0. Ou seja, na prática, corresponde a você substituir o Z por 0. Substituiu o Z por 0, matou, o campo é 0. Resolveu aí. Agora, no caso em que Z é igual ao infinito, ou seja, quando Z está a uma distância muito longa do plano do anel. Cuidado aqui é não substituir Z por infinito. Você não substitui o Z por infinito. Mas você trabalha com uma ideia intuitiva que usamos na demonstração e utilizando outro recurso do cálculo diferencial, que é o conceito de limite, para identificar qual é a contribuição, qual é o sabor desse campo quando ele está a uma distância muito longa. Tá? Então a ideia aqui seria a seguinte, olha, no caso do item B, como Z muito maior do que R, né? Então nós teríamos o seguinte, então vamos fazer aqui. Nós vamos desprezar, né, como a gente fez antes, o valor do R. Você teria E igual a 1 sobre 4πε0, né, Q vezes Z. Então aí ficaria Z quadrado mais R quadrado elevado a 3 sobre 2. É o caso da carga pontual. Então E será igual a 1 sobre 4πε0. E nós fizemos isso antes, né? Você teria Q, ok? Sobre Z quadrado. Nós já fizemos isso, porque como R é eliminado, você tem 2 cancelando com 2, Z ao cubo com Z retorna a Z quadrado. Mas aí é aquela questão, Z igual a infinito. Então, Z para grandes distâncias. Então, nesse contexto, para o item B, você calcularia o limite quando Z tende ao infinito desse campo E. Né? Então, você calcula o limite quando Z tende ao infinito de 1 sobre 4πε0
vezes Q sobre Z quadrado. E aí o que acontece? Quando Z vai ficando cada vez maior no denominador, como a carga aqui é constante, a tendência dessa fração é ficar cada vez menor, ficando cada vez mais próximo de zero. É isso. Intuitivo também pensar que à medida que a distância do ponto vai ficando cada vez maior em relação ao plano, o módulo desse campo ficando cada vez menor, quanto mais distante, ficando cada vez mais próximo de zero. Então está aqui analisando pela ideia do limite. É isso. Tá? Agora vamos para o item C, que algebricamente é o mais longo e remonta uma outra ideia que a gente já explorou também no passado. Bom, vamos lá. No caso do item C, ele quer que eu calcule o módulo do campo em termos de R para o qual esse valor é máximo. Bom, módulo de Z máximo. Nós já fizemos isso em outros momentos e a ideia que está por trás de você calcular o módulo do campo quando Z é máximo inclui para nós o conceito do cálculo de uma derivada. E mais do que isso, calcular a derivada nos pontos onde ela é igual a zero. Lembra disso? À medida que você calcula a inclinação da reta tangente a uma curva, pensando agora de maneira gráfica, se você está mensurando a intensidade do campo elétrico a partir da origem para uma distância z, quando essa intensidade atinge um pico, nesse pico a inclinação da tangente é nula, ou seja, nesse pico a derivada dessa função nesse ponto é igual a zero. Essa é a tradução de quando ele pede para você calcular o módulo do campo em z e esse módulo é máximo. Em outras palavras, nós vamos pegar a expressão de E da definição e vamos derivar ela igualando o resultado a zero. Daí eu vou obter uma relação entre Z e o raio desse plano que nós vamos calcular. Ok? É isso. Então daqui nós vamos voltar para a expressão de E na definição. E igual a 1 sobre 4 πε0 Q vezes Z quadrado mais R quadrado elevado a 3 sobre 2. Nós vamos derivar esse cara aqui. Então nós queremos isso aqui, ó. Encontrar os pontos onde E' de Z é igual a zero. Cuidado que a gente tem que tomar aqui. A variável é Z. Tudo que não for Z é uma constante. E aí você vai ter que usar recursos do cálculo que você aprendeu. Como, por exemplo, aqui no caso, duas informações. O uso da regra do quociente e também o uso da regra da cadeia. Você vai perceber na hora que a gente começar a derivar. Então vamos lá. E' de Z. 1, 4 πε0 é constante, Q é constante. Então tudo isso eu posso vir e repetir aqui, ó. Q 4 πε0. O Z, que é a variável que a gente vai derivar, está aqui, ó, no numerador e denominador. Então ela está num quociente. Regra do quociente. Tá vendo? Então nessa regra do quociente, o que a gente vai fazer? Vou montar aqui. Você pode consultar numa tabela. A função de baixo, toda ela é escrita ao quadrado. Então Z2 mais R2 elevado a 3 sobre 2. Tudo isso fica escrito ao quadrado. Aí você pega a função de baixo, essa própria, e deriva com a de cima. Então Z2 mais R2 elevado a 3 sobre 2. Vou derivar com relação a Z a de cima, que é Z, uma vez que eu já isolei o Qzinho aqui. Menos Z e deriva em relação a Z a de baixo, que é a própria Z quadrado mais R quadrado elevado a 3 sobre 2. Então aqui tudo isso é a regra do quociente. E para derivar esse pedaço aqui, ó, eu vou usar a regra da cadeia. Tá? É isso que eu vou fazer. É isso que o exercício vai nos dar agora. Então, vamos lá. Seguindo.
nós temos assim, que E' de Z é igual a Q 4πε0. Aqui, ó, eu posso cancelar o 2 com esse 2. Então a expressão aqui de Z fica Z² mais R² ao cubo. E aqui em cima, derivada de Z em relação a Z é 1. Então multiplicado por esse Z2 mais R2, eu repito ele. Vamos colocar aqui Z2 mais R2. E isso aqui vai ficar elevado a 3 sobre 2, né? Que já estava. E aqui eu vou usar uma mini regra da cadeia. Então vai ficar menos Z, que multiplica tudo isso. Então vamos fazer um parênteses aqui e calcular. Dá para fazer direto? Dá. Você vai usar isso aqui como um U, né? Você chama isso aqui provisoriamente como um U, Z² mais R2. E essa função, ela ficaria assim, como U elevado a 3 sobre 2, usando a regra da cadeia. Então daqui, como eu vou derivar o Z, o R constante derivada de Z² é 2Z, ok? Então vai ficar 2 vezes Z, é isso. E essa função, quando você deriva, né? Vou chamar ela aqui, por exemplo, de uma F, escrevendo assim. Quando você deriva essa F, F', né? Ela cai pela regra do tombo, regra da potência, repete o U, e o 3 sobre 2 que perde 1 grau vira meio. Então isso aqui ficaria escrito assim, ó, como 3 sobre 2, ok? Tudo isso, vezes o U, que é essa própria função, que é o Z² mais R², porém, essa função agora ela fica elevada a meio, né? Por conta da derivada. É assim que ela fica. Então, isso tudo que eu fiz aqui, ó, esse pedacinho aqui tudo, é o uso da regra da cadeia. Você deriva o de dentro, no caso Z em relação a Z, o R é constante, então dá 2Z, está aqui. E deriva essa função como um todo, que eu chamei aqui provisoriamente de F, U elevado a 3 sobre 2, tomba 3 sobre 2, perde 1 grau, vira meio. Então está aqui. Então fazendo isso, agora, você vai ter Q sobre 4πε0. Aqui embaixo você mantém o Z² mais R² ao cubo, aqui não vai mexer por enquanto. Isso aqui mantém. E vamos aqui em cima, ó. Repete. Z2 mais R2 elevado a 3 sobre 2. E aqui você vai começar a jogar. Bom, 2 com 2 cancela. Z vezes Z, Z² vezes 3, 3Z². Então vai ficar menos 3Z², que multiplica Z2 mais R2 elevado a meio. Você chegou aqui, o que é interessante observar? Que Z2, R2, Z2, R2 é comum. Então você pode colocá-los em evidência, né? Então, evidenciando esse termo aí, então você vai ter Q 4πε0 Z2 mais R2 elevado à terceira. Você coloca agora Z2 mais R2 e aí o termo em evidência de menor grau, meio. Colocou em evidência, ó, viu? Abre parênteses ou colchete, tanto faz, e coloca os termos que sobraram. Bom, isso aqui é 3 meios, aqui é meio, então aqui só pode ser 1. Então, Z2 mais R2, assim, ó. Porque ao multiplicar 1 mais Z2 e R2, multiplicando a base, repete ela e soma potência. 1 mais meio e retorna para a original. E aqui você tem apenas 3Z2. Por quê? Porque como você colocou ele em evidência, ele passa aqui fora. Então fica dessa forma a expressão. E aí, agora nós estamos na fase final do problema.
Nós temos o seguinte, que o nosso E' de Z, nós podemos perder de vista que é isso aqui que a gente está derivando, Q sobre 4πε0 vai ficar assim, olha, Z2 mais R2 elevado ao cubo, aqui eu vou ter o Z2 mais R2 elevado a meio, que vai multiplicar por quem? Ó, Z2 menos 3Z2 dá menos R2. Então aqui ó, vai sobrar quem? R quadrado menos 2Z quadrado. Beleza, dá para fazer mais uma redução? Dá, porque ó, como esses dois são iguais, eu posso escrever Z2 e R2 em termos de uma única expressão. Então daí eu tenho que o meu E' de Z vai ser igual a Q 4πε0. Aqui em cima vai ficar o R quadrado menos 2Z quadrado. E aqui embaixo eu posso reduzir, porque meio menos 3, 0,5 menos 3, é igual a menos 2,5. Menos 2,5 é a mesma coisa que menos 5 sobre 2. Mas isso subtraindo, ele ficaria aqui em cima, esse menos 2,5. Se eu já escrevê-lo embaixo, ele retorna para a gente como Z2 mais R2 elevado a 5 sobre 2. E agora, finalmente, eu posso obter a relação entre IR e Z. Porque eu tenho que, no fim, fazer com que essa derivada, como eu estou trabalhando com o módulo do campo máximo, seja igual a zero. Então, nesse processo, ó, o Q 4πε0 e esse Z2 mais R2 elevado a 5 sobre 2 passam para cá. Esse passa multiplicando por zero, vai ficar zero, e esse passa sendo dividido, vai zerar. Então, o meu E' de Z, ele no fim das contas, né, igual a zero, ele reduz a você calcular o que ficou ali em cima, que é o R quadrado menos 2Z quadrado igual a zero. Então, daqui eu vou estabelecer a relação entre R quadrado e 2Z quadrado. Ao passar ele aqui para a direita, ele fica positivo. Portanto, o Z quadrado ele vai ser igual a R quadrado sobre 2. Né? Como você pode extrair a raiz quadrada dele, né? Então daqui você tem que Z vai ser igual a raiz quadrada de R quadrado sobre 2. Logo, Z vai ser igual a R, porque 2 cancela com a potência aqui na raiz, R sobre a raiz quadrada de 2. Tá? É essa relação que a gente vai obter. Se você quiser obter um resultado aproximado, né? Então Z, né, é aproximadamente aí, vamos colocar aqui, a 1 dividido pela raiz quadrada de 2. Então, se eu dividir 1 pela raiz quadrada de 2, dá em torno de aproximadamente, né, 0,707 R. Essa é a relação entre Z e R, de modo que o campo seja máximo. Vamos colocar aqui com duas casas que na aproximação seja esse valor. Ou de forma, né, literal dessa relação aqui. Ó. Isso finaliza o item C, o mais longo. E aí a ideia é que a gente use esse recurso do cálculo justamente para poder atacar um problema dessa natureza. Ok? Então tá aí. Eu preciso desse item para resolver o último agora, né? O item D. Vamos lá. O que ele diz para a gente no item D? Esse aqui é o item C. Que eu quero calcular o valor máximo desse campo para quando R for 2 centímetros, né? R igual a 2 centímetros e o Q igual a 4 microcoulomb. Né? Então, nós vamos usar a expressão de E nessas condições para calcular. Então, E vai ser igual a 1 sobre 4πε0, a mesma fórmula, tá? Mesma fórmula. Q vezes Z. Então, vamos lá. Quem é o Q? Está aqui, ó. 4 vezes 10 a menos C. O Z é esse aqui. A condição de quando o módulo do campo é máximo. O módulo do campo é máximo com esse R. Então, aqui eu vou escrever, ó,
0,707 vezes, né? Aí você escreve tanto faz 2 centímetros em notação científica, é 2 vezes 10 a menos 2 metros, ou, se preferir, 0,02 metros, tanto faz. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 2, ok? 1 quarto y0, QZ, e aí vem, ó, r quadrado, 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, mais e ao quadrado. Então eu vou ter aqui, ó, 0,707 vezes 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. E não podemos esquecer que tudo isso fica elevado a 3 sobre 2, conforme a nossa expressão. Bom, daí em diante, você vai precisar de uma calculadora, né, para gerar o resultado. Então daí você vai lançar na sua calculadora, se for uma Cássio, você pode, ou uma similar, né? Já pode substituir essa expressão aqui por 9, não vou colocar aqui tudo de novo, mas você pode substituir essa parcela por 9 vezes 10 a nona. Lembra que os comandos na calculadora, normalmente para esse caso, pode ser feito pela combinação de ESP, né, com a potência, a mesma coisa com os valores negativos. Toma cuidado com os parênteses, aqui principalmente nas divisões. A expressão do elevado, que você vai ter que trabalhar o elevado aqui, ó, tem uma tecla assim, um acento circunflexo, em alguns casos x elevado a y, e coloca 3 sobre 2 ou 1,5 na frente. Né? Tanto faz. Fazendo isso, o resultado que você deve atingir, cheguei a fazer as contas aqui, para nós, vai dar em torno de 3,46 vezes 10 a sétima Newton Coulombs. Campo elétrico gerado aí nas condições que o exercício do exemplo 2 nos dá. E é isso. Essa é a nossa aula sobre linha de cargas para o módulo campo elétrico. Nós demonstramos aí a expressão para o módulo do campo, usando o recurso do cálculo, e fizemos 2 exemplos onde a simetria era funcional no item 1, no exercício 1, e no exercício 2 nós usamos aí mais uma vez os recursos do cálculo para poder mensurar esse campo em dadas condições. Ok? Valeu, isso, e até a próxima aula. Valeu!